Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui hoje para mais uma aula, a antepenúltima aula do nosso curso. Na aula passada a gente falou de honorários advocatícios, o último tema que a gente tratou, beleza? Hoje a gente vai entrar no assunto, a gente até agora estava vendo uma parte do Estatuto de Ética que é voltado para a atividade da advocacia. A partir da aula de hoje, nas próximas duas aulas, nós passaremos a ver a parte do Estatuto de Advocacia que fala propriamente da Ordem dos Advogados do Brasil. Beleza? O que vocês precisam saber para a prova sobre a OAB? Primeiro de tudo, guardem isso. A OAB, ela é uma instituição que nós chamamos de sui generis. Por que a OAB é uma instituição sui generis? Porque ela não se enquadra a nenhuma definição de sociedade ou de entidade existente até hoje. A OAB ela tem requisitos que a aproximam de uma instituição pública, mas ela também tem requisitos que a aproximam de uma instituição privada. No exercício da sua função social, no exercício do seu munus, a OAB presta um serviço público, que é lutar pela democracia, lutar pela cidadania, lutar pela defesa da Constituição. Percebam então que a finalidade da OAB supera em muito a simplória ideia de defesa do interesse e do direito dos advogados. A OAB é uma instituição que luta pela sociedade. Ela presta, por isso, um serviço público, mesmo sem se inserir na administração pública, direta ou indireta. No exercício do seu munus público, a OAB ela não se submete hierarquicamente a nenhum órgão, a nenhuma instituição. A OAB é hierarquicamente igualitária a todos os órgãos, inclusive ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, a todos eles. Uma característica que aproxima a OAB das instituições públicas, e por isso que ela é uma instituição sui generis, tá? É que ela goza de imunidade tributária. Ou seja, as suas rendas, as suas receitas e os seus bens, eles gozam de imunidade tributária. Agora, a OAB também goza de uma imunidade de fiscalização. O que é isso? Mesmo gozando de imunidade tributária, a OAB não se submete à fiscalização do Tribunal de Contas da União. Então, a OAB tem imunidade tributária total e também tem imunidade de fiscalização. Ainda sobre o exercício do seu munus, o que torna a OAB completamente diferente de todas as outras instituições de classe, a OAB é a única instituição, digamos, de classe, que pode propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Percebam então que a função da OAB é não só defender a Constituição, não só defender os órgãos públicos, não só defender a sociedade, a democracia. A função da OAB é muito além da defesa simplória dos direitos dos advogados. A Ordem dos Advogados do Brasil é talvez a instituição mais importante para a defesa da democracia. Beleza? Guardem isso sobre a OAB. Essa é a definição de OAB que vocês precisam guardar para a prova. A OAB é uma instituição sui generis. Por quê? Porque ela tem características de órgão público e ela tem característica de órgão privado. Ela não se adequa perfeitamente a nenhuma definição pré-existente. Por isso que ela é sui generis. Beleza? Vamos para o slide então verificar como que é composta a Ordem dos Advogados do Brasil. Primeiro, gente, olha só. Vocês têm que lembrar o seguinte, a gente está se preparando para uma prova que é uma prova de múltipla escolha onde cai a legislação seca. Então, é de suma importância a leitura da legislação. Ah, professor, você vai passar o artigo no slide para ler? Sim, porque a leitura desse artigo vai fazer você gravar o que você precisa para acertar a questão, beleza? Diz lá o artigo 44, estou falando aqui do Estatuto da Advocacia. A Ordem dos Advogados do Brasil, serviço público, dotada de personalidade jurídica em forma federativa, tem por finalidade defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração de justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Percebam, gente, essa função da OAB é uma função social. A função mais nobre da OAB é promover a defesa da cidadania, a defesa da sociedade.
Em segundo ponto, no inciso segundo, também a finalidade da OAB é promover com exclusividade a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. Beleza? Está no artigo 44, essas são as duas características, essas são as duas finalidades da OAB que a tornam, em última análise, uma instituição sui generis. Perfeito? A OAB é composta, isso a gente viu na nossa primeira aula, tá? Foi o primeiro tema que a gente tratou aqui, quando a gente estava falando de inscrição. Como que a OAB é composta? Bom, a OAB é composta por 4 órgãos: o Conselho Federal, o Conselho Seccional, as subseções e as caixas de assistência. O Conselho Federal, pessoal, ele é o órgão supremo da OAB. E a sede do Conselho Federal é na capital federal. Ok? O Conselho Federal é o órgão supremo da OAB, composto por conselheiros eleitos nos estados. Cada estado pode eleger 3 conselheiros, a gente vai ver isso mais à frente. Perfeito? Ele é o órgão supremo da OAB, localizado na capital federal. O Conselho Seccional, por sua vez, ele exerce a sua jurisdição nos estados e no Distrito Federal. Então, didaticamente, eu posso dizer que o Conselho Federal tem um âmbito de atuação nacional, enquanto o Conselho Seccional tem um âmbito de atuação estadual ou distrital. Perfeito? As subseções, elas são partes autônomas criadas pelo Conselho Seccional. É uma parte ainda menor do Conselho Seccional. Veremos também sobre as subseções que eu posso ter subseções compostas por mais de um município e eu posso ter também um município onde exista mais de uma subseção. Depende, a pedra de toque, o grande diferencial dessa questão é a quantidade de advogados inscritos e a necessidade, efetivamente, de se ter uma subseção para aproximar a relação dos advogados com a ordem. Perfeito? E também temos as caixas de assistência. As caixas de assistência também são criadas pelo Conselho Seccional e a finalidade delas é prestar assistência aos seus advogados. Então, a caixa de assistência, a finalidade da caixa de assistência, por exemplo, criar convênios com instituições de previdência privada, criar convênios com instituições de plano de saúde. Tudo isso para beneficiar os advogados, ok? Agora, tem uma regrinha básica que eu já quero que vocês anotem aí. As caixas de assistência são criadas pelo Conselho Seccional. Agora, é necessário que haja mais de 1.500 advogados inscritos, tá, na subseção para que se possa criar uma caixa de assistência. Perfeito? Só se pode criar caixa de assistência nas seccionais onde houver mais de 1.500 advogados inscritos. Ok? Vamos ver cada uma delas agora? A sua finalidade, a sua composição e também as suas delegações. Então vamos lá. Olha só, o Conselho Federal ele é composto por conselheiros federais da OAB. Ok? São 3 conselheiros por seccional. Nós veremos mais à frente que o Conselho Seccional é eleito por chapas. Nessa chapa contém 3 conselheiros federais titulares e 3 conselheiros federais suplentes. Então, o Conselho Federal é composto por 3 conselheiros federais por cada seccional e também pelos ex-presidentes do Conselho Federal. Esses ex-presidentes, eles são membros honorários vitalícios com direito a voz. Ok? Os ex-presidentes do Conselho Federal são membros honorários vitalícios, mas não têm direito a voto. Eles têm direito apenas à voz. Falando em voto, o voto, as deliberações do Conselho Federal, elas são tomadas por delegação. O que é isso? Cada seccional lá representada tem direito a um voto. Os 3 conselheiros deliberam e definem em que sentido eles votarão em relação àquela questão. Agora,
O conselho, guardem isso, o conselho seccional, os conselheiros seccionais não podem votar naquelas questões em que o Estado dele tem interesse, perfeito? Isso é uma causa de, podemos dizer aí, suspeição e impedimento na votação. Então, os conselheiros federais não podem votar naquelas questões em que o seu Estado tiver interesse. Um voto por delegação, perfeito? Os 3 deliberam e sai um voto. A exceção a essa forma de votação, essa forma de quantificação do voto, é na eleição da mesa diretora. Por quê? Porque na eleição da mesa diretora do Conselho Federal, que nós vamos ver que acontece no dia 31 de janeiro do ano subsequente à eleição do Conselho Seccional, nós vamos ver que na eleição da mesa diretora, cada conselheiro tem direito a um voto. Perfeito? Então, cada seccional vai votar por 3 vezes. Cada conselheiro da seccional vai dar o seu voto, que inclusive é secreto. Perfeito? A diretoria do Conselho Federal, ela é composta por um presidente, e aí já vou dar uma dica para vocês aqui que eu vou falar disso lá na frente. O presidente do Conselho Seccional, ele não precisa ser conselheiro, tá? Todos os membros da diretoria precisam necessariamente ser conselheiros federais, à exceção do presidente. Então, a diretoria é composta de um presidente, um vice-presidente, um secretário-geral, um secretário-geral adjunto e um tesoureiro. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas compõem a diretoria do Conselho Federal. Ok? Maravilha. Uma última observação diz respeito ao voto do presidente. Por quê? Porque o presidente, gente, ele faz tão somente um voto de qualidade. O que é isso? O presidente da OAB só vota quando tiver empatado. E aí ele dá o famoso voto de Minerva. O voto para desempatar. No caso, a gente aqui falando de Conselho Federal, que provavelmente é esse o termo que vai ser utilizado na prova, é o que a gente chama de voto de qualidade. Além do voto de qualidade, o presidente do Conselho Federal, ele tem o direito de embargar a decisão proferida pelo Conselho que não tiver sido proferida de forma unânime, ok? 2 características do presidente para vocês gravarem. O presidente vota apenas quando houver empate, e eu chamo isso de voto de qualidade. E além disso, o presidente do Conselho Federal do OAB também tem o direito de embargar a decisão proferida pelo Conselho de forma não unânime. Tranquilo? Maravilha. Seguindo aqui, gente, olha só. Vamos passar por uma parte um pouquinho mais chata da aula, mas uma parte importante. Por quê? Porque, de novo, o que vai cair na prova é a legislação. E não tem jeito. As competências do Conselho Federal, a gente precisa ler quais são as competências na legislação e memorizar. Existe, obviamente, um caráter lógico e nós iremos ler, inclusive, para que vocês percebam esse caráter lógico e memorizem. Quais são as competências do Conselho Federal da OAB? Ora, compete ao Conselho Federal dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB. Compete ao Conselho Federal representar em juízo ou fora dele, representar em qualquer lugar, os interesses coletivos ou individuais dos advogados. Compete ao Conselho Federal velar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia. Compete ao Conselho Federal representar com exclusividade os advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais de advocacia. Compete ao Conselho Federal editar e alterar o regulamento geral, o Código de Ética e Disciplina e os provimentos que julgar necessários. Pausa aqui. Daqui para cima, todas as características que nós vimos até agora são características ditas lógicas da OAB, do Conselho Federal da OAB, na defesa das prerrogativas dos advogados. Essa questão do inciso 5º é uma questão um pouco mais técnica. Porque se te perguntarem, vai ser isso. A quem compete
alterar, editar o regulamento geral da OAB? Ao Conselho Federal. O Código de Ética e Disciplina? Ao Conselho Federal. A quem compete editar provimentos que vão regulamentar, por exemplo, a forma de constituição das sociedades de advogados? O Conselho Federal da OAB. Beleza? Seguindo, compete ao Conselho Federal da OAB também adotar as medidas para assegurar o regular funcionamento dos conselhos seccionais. E aqui a gente vai dar uma pausinha breve. Compete ao Conselho Federal da OAB intervir nos conselhos seccionais, onde e quando constatar grave violação desta lei ou do regulamento geral. Então, quando o Conselho Seccional constatar que o Conselho Seccional da OAB violou o Estatuto da Advocacia ou violou o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, ele deve intervir no Conselho Seccional para garantir que aquele conselho exerça o seu munus na defesa dos advogados e da sociedade. Agora, essa intervenção, ela depende da aprovação de 2/3 das delegações. Ok? Sendo assegurado, por óbvio, ampla defesa, contraditório ao Conselho Seccional. Perfeito? Então, essa intervenção, quando se constatar grave violação do Estatuto da Advocacia ou do Regulamento Geral, ela deve ser deferida por 2/3 das delegações, assegurado a ampla defesa e contraditório ao Conselho Seccional, tá? Que vai ser onde vai ser feita a intervenção, e se decidindo por 2/3, é nomeada aí uma diretoria provisória para aquela seccional, a qual vai exercer as funções necessárias para corrigir os equívocos praticados anteriormente. Maravilha? Também, deixa eu apagar aqui, beleza. Diretoria, tá? Diretoria provisória. Também compete ao Conselho Federal cassar ou modificar, de ofício ou mediante representação, qualquer ato de órgão ou autoridade da OAB contrário a esta lei, o Estatuto da Advocacia, ao Regulamento Geral, ao Código de Ética e Disciplina, aos provimentos, ouvida a autoridade ou órgão em causa. Perfeito? Novamente aqui, garantia do contraditório e da ampla defesa. A OAB, como Casa da Democracia, não pode, em hipótese alguma, cercear o direito de defesa daqueles que ela processa administrativamente. Também compete ao OAB, ao Conselho Federal da OAB, julgar em grau de recurso, vamos ver as causas de recurso hoje, aquelas questões decididas pelos conselhos seccionais, nos casos previstos neste Estatuto e no Regulamento Geral. Perfeito? Então daí você já tira a conclusão de que algumas questões decididas pelo Conselho Seccional são cabíveis de recurso para o Conselho Federal. Pega esse gancho, vamos voltar nele lá na frente. Compete ao OAB dispor sobre a identificação dos inscritos na OAB e sobre os respectivos símbolos privativos. Compete também ao Conselho Federal da OAB apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e as contas de sua diretoria. A diretoria do Conselho Federal da OAB apresenta balanço e contas para o Conselho, e a este Conselho Federal é que cabe aprová-los. Cumpre também ao Conselho Federal da OAB homologar ou mandar suprir o relatório anual, o balanço e as contas dos conselhos seccionais. O balanço e as contas do Conselho Seccional, ele também deve ser submetido ao Conselho Federal, até para que o Conselho Federal exerça um certo tipo de controle sobre o que vem sendo feito pelos conselhos seccionais. Também é competência do Conselho Federal elaborar as listas constitucionalmente previstas para o preenchimento dos cargos nos tribunais judiciários de âmbito nacional ou interestadual, com advogados que estejam em pleno exercício da profissão, vedada a inclusão de membro do próprio conselho ou de outro órgão da OAB. São aquelas listas, pessoal, para cargos da advocacia, tá certo? O chamado quinto constitucional. Também incumbe, olha aqui a gente falou no começo da aula, também compete ao Conselho Federal
ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade de normas legais e atos normativos, ação civil pública, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e demais ações cuja legitimação lhe seja outorgada por lei. Compete ao Conselho Federal colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos e opinar previamente nos pedidos apresentados aos órgãos competentes para a criação, reconhecimento ou credenciamento desse curso. Nesse ponto aqui, gente, eu queria comentar com vocês o seguinte: essa função da OAB, infelizmente, a OAB não tem o poder de veto de criação dos cursos jurídicos. Por quê? É um exemplo claro. Recentemente, o Conselho Federal da OAB, ou a comissão respectiva, proferiu um parecer contrário à criação do curso de tecnólogo jurídico. A OAB proferiu um parecer contrário a esse curso. Só que o Ministério da Educação, de forma contrária ao parecer da OAB, promoveu e autorizou a abertura desse curso. Então, essa colaboração com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos, ela esbarra muitas vezes no interesse do Poder Executivo, principalmente pelo Ministério da Educação. Tá bom? Infelizmente, para a sociedade. Também compete ao Conselho Federal da OAB aprovar, e aqui, obrigatoriamente, por maioria absoluta das delegações, a oneração ou a alienação de seus bens imóveis. Aqueles bens imóveis de propriedade da OAB, para eles serem alienados ou para eles serem dados em garantia de algum empréstimo, de algum contrato, eles devem ser autorizados pela maioria absoluta dos conselheiros federais. Também compete ao Conselho Federal da OAB participar de concursos públicos, nos casos previstos na Constituição e na lei, por exemplo, concurso para a magistratura, concurso para o Ministério Público, beleza? Em todas as suas fases, quando tiverem abrangência nacional ou interestadual. Tivemos agora magistratura do TRT, semana passada foi a prova, concurso nacional que competia ao OAB Federal, acompanhar o concurso. E por fim, compete ao Conselho Federal resolver os casos que forem omissos neste estatuto. Essas são as competências do Conselho Federal. Perfeito? Preciso gravar tudo? Não, preciso que vocês leiam, entendam e tenham a consciência de que se cair na prova, vocês irão acertar, porque vocês vão lembrar da leitura que fizeram. Beleza? Seguindo, então, vamos falar do Conselho Seccional, de âmbito, para vocês lembrarem, estadual ou distrital, no caso do Distrito Federal. Perfeito? O Conselho Seccional, gente, ele é composto de uma diretoria, e aqui essa diretoria, ela é igual, ou seja, ela é nos mesmos moldes da diretoria do Conselho Federal, composta por um presidente, um vice-presidente, um secretário-geral, um secretário-geral adjunto e um tesoureiro. Ela é composta pelos conselheiros, vou falar, e ela é composta pelos ex-presidentes como membros vitalícios, novamente com direito apenas a voto. Perfeito? Quantos conselheiros compõem o Conselho Seccional da OAB? Resposta: depende. Por quê? Porque a quantidade de conselheiros estaduais, de conselheiros seccionais, ele depende da quantidade de advogados inscritos naquela subseção. A regra é a seguinte, anotem aí. Se houver menos de 3.000 inscritos, eu posso ter até, ou seja, no máximo, 30 membros no Conselho Seccional. Beleza? Se eu tiver mais de 3.000 advogados inscritos naquela subseção, eu vou ter mais um membro no Conselho para cada 3.000, para cada grupo de 3.000 advogados. Então, se eu tiver menos de 3.000 advogados,
no máximo 30 membros do Conselho Seccional. Se eu tiver mais de 3.000 advogados registrados naquela seccional da OAB, eu vou ter um advogado, mais um conselheiro, para cada grupo de 3.000 advogados adicionais, ok? Agora, existe uma limitação para que o máximo de advogados que podem compor o conselho seccional é de 80 membros. Beleza? Então, o seccional tem mais de 3.000 advogados. Quantos conselheiros vão ter? Ora, para cada grupo de 3.000 conselheiros, eu vou ter mais um advogado, limitado a 80 membros no conselho. Maravilha? Essas são as informações que vocês precisam gravar sobre o conselho seccional, adicionadas pelas competências aqui privativas do conselho seccional. Primeira delas, editar o seu regimento interno e também as suas resoluções, que obviamente vão ter aplicação e vinculação apenas na sua área de jurisdição. Compete ao Conselho Seccional criar as subseções e a Caixa de Assistência dos Advogados. Lembrando aqui, a Caixa de Assistência dos Advogados, ela só pode ser criada quando houver mais de 1.500 advogados naquela subseção, ou melhor, naquela seccional. Beleza? Também compete ao Conselho Seccional julgar em grau de recurso as questões decididas por seu presidente, por sua diretoria, pelo Tribunal de Ética e Disciplina daquela seccional, pelas diretorias das subseções e pela diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados. Vamos falar do recurso um pouquinho mais à frente. Compete ao Conselho Seccional fiscalizar a aplicação da receita, apreciar o relatório anual, deliberar sobre o balanço e as contas de sua diretoria, das diretorias das subseções e da Caixa de Assistência dos Advogados. Compete ao Conselho Estadual Seccional, olha só que interessante, fixar a tabela de honorários. Lembra ontem quando a gente estava falando de honorários advocatícios arbitrados pelo juiz? Quando a gente estava falando de honorários advocatícios pagos ao advogado dativo, que a gente falou que a base seria a tabela de honorários da seccional, quem tem a competência para fixar a tabela de honorários da seccional, a tabela de honorários que vai ser válida em todo o território estadual ou todo o território do Distrito Federal, é o Conselho Seccional. Compete ao Conselho Seccional também realizar o exame de ordem, o exame da OAB. A competência para sua realização é de cada conselho seccional. Compete ao Conselho Seccional decidir os pedidos de inscrição nos quadros de advogados e estagiários. Isso aqui a gente viu na nossa primeira aula. Também compete ao Conselho Seccional manter o cadastro dos seus inscritos, promovendo o cancelamento de ofício naqueles casos de falecimento, por exemplo. Lembram disso? Compete ao Conselho Seccional fixar, alterar e receber as contribuições obrigatórias, ou seja, a anuidade, fixar os preços de serviço e fixar também as multas que serão aplicadas em caso de descumprimento. Compete ao Conselho Seccional participar da elaboração dos concursos públicos em todas as suas fases, nos casos previstos na Constituição e nas leis no âmbito do seu território. Um exemplo, concurso para magistratura em nível estadual, concurso para MP estadual. O Conselho Seccional da OAB tem o dever de fiscalizá-lo. Compete privativamente ao Conselho Seccional determinar com exclusividade critérios para o traje dos advogados no exercício profissional. Aqui pode parecer curioso, mas aqui no Espírito Santo, no verão, é muito comum que a OAB edite uma norma liberando os advogados homens do uso de terno completo nas dependências do fórum. Os advogados do Espírito Santo têm uma espécie de salvo-conduto dado pelo Conselho Seccional no verão para poder irem sem gravata ao fórum. Irem até sem paletó, apenas de calça social e camisa social. Compete ao Conselho Seccional do OAB, aprovar e modificar o seu orçamento anual.
Ainda sobre a competência do Conselho Seccional, compete a ele definir a composição e o funcionamento do Tribunal de Ética e Disciplina. O Tribunal de Ética e Disciplina do OAB, já adiantando aqui um assunto da próxima aula, é aquele responsável por julgar os processos administrativos disciplinares. Dentro do OAB, obviamente, né? Compete ao Conselho Seccional eleger as listas constitucionalmente previstas para preenchimento dos cargos dos tribunais judiciários no âmbito de sua competência e na forma de provimento do Conselho Federal, vedada a inclusão de membros do próprio Conselho e de qualquer órgão do OAB. Gente, lista tríplice, lista sexta, lista tríplice para o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, lista de advogados que irão concorrer à vaga do 5º Constitucional para se tornarem desembargadores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A competência para eleger essa lista vinda da classe da advocacia é do Conselho Seccional da OAB. Intervir nas subseções e na caixa de assistência dos advogados, beleza? A gente vai falar disso aqui especificamente quando falamos das subseções da caixa de assistência. E, por fim, desempenhar outras atribuições que estejam previstas no regulamento geral. Essas são as atribuições do Conselho Seccional. Percebam o seguinte, muitas dessas atribuições nós vimos no decorrer das outras aulas. Quando a gente trata de um assunto, normalmente a gente toca nessas competências do Conselho Seccional. Então, além da memorização pela leitura do dispositivo, vocês também terão a memorização pela leitura de toda a lei. Por quê? Porque são assuntos que se tocam. Então vamos lá, gente. E as subseções? Bom, as subseções, elas são órgãos criados pelo Conselho Seccional. O Conselho Seccional é que define qual que é a área territorial da subseção, quais que são os limites de competência e qual que é a autonomia daquela subseção. A subseção, ela pode abranger mais de um município e ela também pode abranger parte de um município. Ou seja, eu posso ter subseções que são compostas por mais de uma cidade e eu posso ter uma cidade que dentro dessa cidade haja mais de uma subseção. O pré-requisito que eu tenho é de que exista mais de 15 advogados inscritos dentro da área daquela subseção. Havendo mais de 15 advogados, o Conselho Seccional pode criar uma subseção. Perfeito? Havendo mais de 100 advogados, a subseção ela passa a ser integrada por um conselho. Beleza? Agora, a quantidade de membros da diretoria deste conselho, ela vai ser definida pelo Conselho Seccional. Perfeito? Se houver mais de 15 advogados, eu posso criar uma subseção. Se houver mais de 100 advogados, essa subseção vai passar a contar por um conselho. Quantos membros terão este conselho? Depende. Por quê? Porque essa questão ela é definida pelo Conselho Seccional. Maravilha? O Conselho Seccional ainda, ele quando for aprovar o seu orçamento, ele vai destinar e fixar quais dotações específicas serão destinadas para a manutenção das subseções. E existe a possibilidade também de o Conselho Seccional vir a intervir na subseção. As hipóteses de intervenção do Conselho Seccional na subseção são duas. Quando houver grave violação do Estatuto da Advocacia ou quando houver grave violação do regimento interno do Estatuto da Advocacia. Então, havendo grave violação do Estatuto da Advocacia e havendo grave violação do regimento interno, o Conselho Seccional, mediante voto de 2/3 dos conselheiros, em procedimento que deve ser garantido ampla defesa, a diretoria da subseção pode intervir naquela subseção, nomeando uma diretoria provisória. Tranquilo? E aí, quais são as competências agora em âmbito municipal, em âmbito menor, das subseções? São as seguintes:
dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB no âmbito daquela subseção, velar pela dignidade, independência e valorização da advocacia e fazer valer as prerrogativas de advogado no âmbito daquela subseção, representar a OAB perante os poderes constituídos dentro daquela subseção e desempenhar as atribuições previstas no regulamento geral ou aquelas que lhe forem delegadas pelo Conselho Seccional. Além disso, gente, ao conselho da subseção, ou seja, essa norma agora ela só se aplica àquelas subseções que tiverem mais de 100 advogados. Ao conselho da subseção, compete editar o seu regimento interno, que deve ser referendado, que deve ser confirmado e autorizado pelo Conselho Seccional, editar as resoluções no âmbito de sua competência, instaurar e instruir os processos disciplinares que vão ser julgados pelo Tribunal de Ética e Disciplina e receber pedido de inscrição nos quadros de advogado estagiário, instruindo e emitindo parecer prévio, mas quem decide é o Conselho Seccional. Perfeito? Lembrem disso, não confundam. Quem defere inscrição de estagiário e advogado é o Conselho Seccional. Maravilha? Show de bola! Por fim, o último dos órgãos que compõem essa instituição maravilhosa que é a OAB são as caixas de assistência. As caixas de assistência, gente, elas são criadas naquelas subseções onde haja mais de 1.500 advogados. A finalidade delas é prestar efetivamente assistência aos advogados inscritos na seccional ao qual ela é vinculada. E essa assistência, a gente precisa refletir que, por mais que a advocacia venda a imagem de ser uma profissão glamourosa, existem muitos advogados, e eu ouso dizer que até uma boa parte de nós, que passa dificuldades financeiras, que passa dificuldades de captação de clientes, enfim. Cabe à Caixa de Assistência dos advogados prestar a esse advogado a assistência necessária para que ele possa viver e exercer a sua profissão. A assistência da Caixa ela não se limita à realização de convênios para obtenção de desconto em restaurante, desconto em plano de saúde. Perfeito? Eu estou falando de assistência estrito sensu. Perfeito? Da mais simples assistência à mais complexa dela. O orçamento da Caixa de Assistência, ele é no valor de metade da receita de anuidade da seccional. Agora, essa receita ela vai sofrer as deduções legais. Então, é metade da receita líquida com anuidade recebida pela seccional. E sua diretoria é composta por 5 membros, os quais também deverão compor a chapa em que for eleita a diretoria da OAB. Maravilha? Existe também a hipótese de intervenção pelo Conselho Seccional nas caixas de assistência. Quando a Caixa de Assistência, quando o Conselho Seccional verificar que está havendo descumprimento da finalidade das caixas de assistência. Quando o Conselho Seccional verificar que está havendo descumprimento da finalidade da Caixa de Assistência, ele, Conselho Seccional, mediante deliberação de 2/3 de seus membros, poderá intervir na Caixa de Assistência, nomeando, designando uma diretoria provisória. Beleza? Bom, volta para mim então. Pessoal, essa era a aula da OAB. O que vocês precisam gravar da aula de hoje, para além das funções, das competências de cada órgão da OAB, é a finalidade deste órgão, que muito mais, repito, que prestar uma assistência aos advogados é lutar pela igualdade social, lutar efetivamente pela democracia. Beleza? No exercício desse munus, a OAB se torna uma instituição sui generis. Perfeito? Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, continuem estudando e até a próxima.